Olá, meu nome é Camila Macedo, eu sou engenheira de software, eu trabalho na Red Hat. Eu trabalho especificamente com um projeto que chama Operator SDK, que faz parte do Operator Framework. Esse projeto é em Go. Eu venho utilizando linters, não apenas nesse projeto, mas em alguns outros que eu também contribuo. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho, algumas informações com vocês. Eu espero que vocês gostem. Bom, iremos começar com uma breve introdução. Vamos falar sobre analisadores, sobre GoVet, GoFormat e daí sim vamos falar sobre o linter, o Golang CI para Go. Como configurar, como utilizar nos testes automatizados, como lidar com exceções e falsos positivos e o porquê que você deveria, ao meu ver, adotar esta ideia. No final, iremos fazer uma pequena demonstração. A minha ideia aqui é facilitar, não complicar. Então, eu preparei um conjunto de informações, o qual eu considero que seja interessante, que seja válido para vocês. Mas também vale aqui ressaltar que a forma que eu preparei esse conteúdo é uma forma que atenda a todo mundo. Aqueles os quais já estão familiarizados com a linguagem e stack, assim como qualquer pessoa que apenas se cadastrou na trilha porque tem vontade de trabalhar com Go, quer saber mais, tem interesse sobre o assunto. Bom, antes de mais nada, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho aqui sobre o que é um lint ou linter. Lint ou linter é uma ferramenta que analisa o código. Com qual objetivo? Encontrar erros de programação, erros estilísticos, construções inválidas, funções que estão recebendo um argumento que é diferente do argumento que é esperado. Tá, mas como essa ideia surgiu? Da onde veio essa ideia? Eu acho bem bacana a gente sempre pensar na origem. Bom, o primeiro lint foi criado na Bell Labs, acho que todo mundo já ouviu falar, por este cara, o Stephen C. Johnson. Ele era um desenvolvedor em C, ele estava escrevendo um programa em C, se eu não me engano ele estava migrando uma coisa para outra, enfim, e houve a necessidade de ter um lint. Foi assim que o primeiro lint foi criado em C. E para quem já está dormindo, você sabia que os compiladores também analisam o código? Acabamos de falar que o lint é um analisador de código. O compilador também analisa o código. Bom, então vamos falar um pouquinho das etapas de processamento de um compilador. É claro que a gente está falando aqui de uma forma conceitual, de uma forma genérica. Cada linguagem tem suas próprias características, funciona de uma forma, tem as suas próprias particularidades. O que é um compilador? O compilador é um programa que, quando ele é executado, ele tem o objetivo de transformar o código em código de máquina. Então, as etapas, elas começam por uma análise. Então, primeiramente é feita uma análise léxica, que é onde são criados tokens. Então, x é igual a 1, x vai ser um token, o igual vai ser um token, o 1 vai ser o outro token. Aí é feita uma análise sintática. Então, este dado é colocado em uma árvore, existem mais de um algoritmo para estar fazendo este tipo de análise, tá? Mas vai ser verificado as atribuições, a sintaxe. E daí tem uma análise semântica, que é onde a gente verifica se a semântica do texto, lembra das aulas de português, tá tudo relacionado, se a semântica faz sentido. E daí sim vem as etapas de geração de código, onde fica uma geração de código intermediário, uma otimização e a geração do código final. O GoVet é uma das ferramentas disponibilizadas pelo Go de forma nativa. O que ele faz? Ele vai analisar o código e ele vai relatar construções suspeitas. Por exemplo, a gente tem uma função que espera uma string e a gente passa um outro tipo para esta função. Então, ele vai relatar isso daí. Ele vai lançar a exceção. O VET também pode encontrar problemas que não são detectados pelos compiladores.
Então, este é um dos cheques que eu recomendo vocês colocarem nos seus testes automatizados. Vamos dar uma olhadinha como ele funciona? Então, aqui eu preparei um exemplo para vocês. A gente vai criar um projetinho, uma POC, tá? Então, vamos entrar aqui no diretório, vamos dar Go Mode Init, inicializar o projeto, vamos criar um main Go. Vamos colocar nossa função main aqui, né? O print, o number. Né? Então, vamos colocar o printf para ver se o GoVet vai alertar. O printf espera uma string. Bom, ele alertou, né? Cannot use number, papapá. Vamos lá. Vamos manter o print apenas para mostrar. Ok. Bom, vocês viram que a gente acabou de fazer a demonstraçãozinha utilizando o Vim. Aí o pessoal gosta de fazer essas perguntas, né? Essas perguntas são bem comuns. Camila, você desenvolve utilizando Vim? Você gosta? Como é que é? Eu, particularmente, gosto de utilizar uma ideia que chama Golang do IntelliJ. Eu utilizo o Vim o dia inteiro, mas para outras necessidades. Caso você também utilize o Golang, dá uma olhadinha nos plugins, porque tem plugin para linters e eles podem facilitar bastante. Eu apenas não utilizei a ideia porque a exceção, neste caso, já seria lançada imediatamente. Então, não ia ter graça, né? Tá, uma outra tool que vem de forma nativa com o Go é o Go Format. Ele vai, como o nome já diz, formatar o código. Vamos dar uma olhadinha? Então, a gente vai pegar o mesmo exemplo, só vou adicionar aqui um pouquinho mais de código. Vou dar uma desordenada aqui. Bom, acho que tá bom, né? Aqui também não está seguindo a formatação específica da linguagem. Então, quando a gente rodar Go Format, o código vai ser formatado. Ele também já mostra quais foram os arquivos alterados. Olha que bacana. Isso eu acho sensacional. O Go oferece algumas ferramentas nativas, porém, elas não cobrem todas as necessidades. Então, eu vou mostrar para vocês um linter para Go, que é o Golang CI, o qual vem sendo adotado em todos os projetos que eu contribuo. Como vocês podem ver na documentação do linter, ele traz uma série de checks, né? Uma série de validações que podem ser habilitadas no seu projeto. O Golang CI, ele disponibiliza um client tool, então a gente consegue utilizar ele pela linha de comando. Então, só para ter uma ideia, vamos dar uma olhadinha em todos os checks disponíveis? Bom, rodando o comando aqui, dá para a gente ter uma ideia que a lista é longa. Ele disponibiliza uma boa quantidade de cheques e opções, né? Alguns vêm habilitados por padrão e outros não. Um dos fatores que eu considero muito interessante é o autofix. Então, se a gente roda "-fix", para vários cheques é possível arrumar o código automaticamente. Eu vou mostrar isso para vocês no final. Só para você ter uma ideia aqui das opções de como executar, né? A gente pode executar passando os paths, e uma das opções bem interessantes é que a gente pode executar desabilitando todos os cheques e passando apenas um cheque em específico. Dá uma olhadinha aqui na última linha. Então, vamos entender o que essa última instrução faz. Quando a gente executa o linter passando apenas um cheque, igual a gente está fazendo ali, o que a gente está falando para ele? Eu só quero que você lance as exceções desse tipo de erro. Tá, Camila? Mas por que é isso importante?
Por que que isso é válido? Por que que eu vou querer checar um tipo só e não todas aquelas opções que a gente acabou de ver? Por exemplo, eu tenho um projeto em Go. Ele não está utilizando o linter, nenhum tipo de linter, nem o Golang CI na automatização de testes. Então, provavelmente, quando eu tiver a oportunidade de adotar, né, isso daí no projeto, a primeira vez que eu rodar, ele vai lançar uma série de exceções. E daí fica complicado, né? Bem complicadinho a gente arrumar um monte de uma vez. Então, o que que eu sugiro? Faz cheque por cheque. Valida primeiro todos os erro check, depois os goals simples e assim vai. Bom, aqui é só um exemplo da exceção sendo lançada na execução do CI com Travis, né? Integrando, usando o lint com o Travis. Mas antes, vamos dar uma olhadinha como funciona a configuração básica? Ela é bem simples, ele é bem simples de configurar. Então, a gente só tem que colocar no diretório raiz do nosso projeto este arquivo, este YAML file. Aqui, por exemplo, a gente está definindo todos os checks que o linter deve executar, todas as validações que a gente espera que ele faça. A gente viu o lint sendo executado via Travis, né, no CI, mas existe uma outra possibilidade, a qual eu considero melhor. Eu gostaria de recomendar, inclusive, eu vou mostrar para vocês por que eu acho essa opção mais interessante. A gente consegue integrar ele utilizando o GitHub Actions. Então, o que é o GitHub Actions? O GitHub Actions é uma funcionalidade do GitHub que permite que a gente acione ações. Então, a gente consegue fazer validações para testar as nossas alterações no pull request e assim permitir ou não o merge. No Marketplace do GitHub, vocês vão encontrar várias actions, as quais podem te auxiliar na integração de testes, não apenas se tratando no caso dos linters. Além disso, como vocês podem ver nesse slide, elas são bem facilzinhas mesmo de serem configuradas, né? A gente dá uma olhadinha no readme, a gente dá uma olhadinha nos helpers dela e é praticamente recortar e colar e pronto. E para o GitHub poder identificar que existe uma action, né, e que deve ser executada quando a gente faz o pull request, quando a gente puxa a alteração para o repositório, basta a gente colocar a configuração da action neste path, nesse diretório. Então, é .github /workflows todos os arquivos, todas as actions, elas vão estar configuradas neste ponto. E olha que fluffy quando a gente utiliza o Golang CI com GitHub Actions. A gente fez o pull request, o lint lançou exceções e daí ele vai marcar no pull request, no código, ele já vai fazer os comentários nos pontos que devem ser modificados. O que facilita bastante a vida tanto do autor do pull request, da pessoa que está fazendo a contribuição, quanto daquelas que precisam fazer o review. Agora que a gente já viu o caminho feliz, o caminho fluffy, vamos ver como é que a gente trabalha com as exceções, com os falsos positivos. Por quê? Pode acontecer do lint lançar uma exceção que é um falso positivo. Eu coloquei um exemplo aqui para a gente analisar e para vocês entenderem este cenário. Porque neste contexto, isto é um falso positivo. Então, como é que a gente ignora? A gente vai colocar aquele comentário ali em cima, no lint e o nome do cheque. Então, o lint ele vai parar de lançar a exceção. E o que está acontecendo aqui? O GoSec é um cheque que avalia a segurança e ele está reclamando da permissão do arquivo. Ele está considerando essa permissão aqui muito permissiva. Primeiramente, vamos verificar a exceção que ele vai lançar. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que ele espera que a função WriteFile dê uma permissão que seja de 600 ou menor. Então, o que é uma permissão de 600? Ela é uma permissão de leitura e escrita apenas para o dono do arquivo.
Porém, a permissão que foi dada, atribuída via o código, é a permissão 644, a qual significa que todo mundo tem a permissão de leitura, porém apenas o owner tem a permissão de escrita. Esta exceção, a qual nós estamos analisando, ela é lançada em uma implementação que está editando, reescrevendo um Dockerfile. Neste caso, as permissões atribuídas ao arquivo são as permissões necessárias. Sendo assim, não é uma falha de segurança e é um falso positivo que deve ser ignorado. Como lidar com exceções? Muitas vezes a gente quer ignorar arquivos, a gente quer ignorar regras em lugares específicos, a gente quer que ignore diretórios. Então, eu coloquei aqui um exemplo que demonstra a flexibilidade que é ofertada por este recurso, por este lint. Então, vamos dar uma olhadinha na linha 7. Na linha 7, o que a gente está fazendo? A gente está utilizando uma sintaxe para excluir uma regra. Qual regra? Na linha 8, a gente está colocando o check. E na linha 9, a gente tem um regex. Então, qualquer exceção que seria lançada pelo lint, pelo check, error check do lint, que bate com esse regex, ela vai ser ignorada. Por que você deveria utilizar o lint? Por que adotar o lint? Porque semana que vem você vai falar com o pessoal do trabalho e vai falar assim: pô, participei do TDC e tinha uma ideia muito bacana. Vamos tentar colocar aqui em todos os projetos que a gente mantém? Vamos ver como é que funciona? Vamos ver se vai ser legal? Eu coloquei aqui alguns pontinhos, tais como legibilidade. Se não é possível ler e entender o código com facilidade, é muito complicado manter o código. A gente perde muito cabelo para arrumar problema, para adicionar novas features. Diminui nosso tempo de vida. Não pode. Revisão de código facilitada. Ok. Nem todo mundo utiliza o GitHub. Nem todo mundo vai conseguir utilizar o Fluffy. Não tem problema. A gente também mostrou um exemplo do Golang CI sendo executado no Travis. Tá, mas eu também não uso Travis. Não tem problema, porque o exemplo que a gente mostrou do lint sendo executado no Travis, ele está sendo executado em uma linha de comando, da mesma forma que a gente executa ele localmente, na nossa máquina. Então, não importa a ferramenta que seja adotada nos projetos para fazer a automatização de teste, desde que seja possível rodar um comando, executar um comando na linha de comando, é possível utilizar o lint. Encontrar erros, garantir padrões de estilos. A gente viu o Go Format. O lint também tem o check Go Format. Então, é possível configurar para não permitir mergear uma alteração que não passe no formato, né? Que não esteja formatada de acordo com os padrões da linguagem. E dessa forma, eu acho que cabe a gente dizer que adotar o lint vai facilitar, vai te auxiliar a seguir as boas práticas de programação no projeto. Agora, tira um print dessa tela. Vocês estão vendo um QR Code e um link. Ambos irão te direcionar para um post no meu blog. Neste post, vocês vão encontrar um resumo, as informações necessárias para adotar o lint no projeto de vocês. Eu espero que vocês gostem.